Bom dia, gente. Bom dia. Muitas energias positivas para vocês, né? E esse isolamento social vai se estendendo, mas a gente precisa renovar os ânimos, né? Renovar as energias positivas para que a gente possa superar aí essas dificuldades, às vezes até essa tristeza de ficar sozinho em casa, sem poder encontrar as pessoas queridas, né? Até por proteção delas, um avô, uma avó, uma pessoa mais idosa. Então, aproveitando que Jerônimo está aqui, eu quero parabenizar todo o pessoal da área de saúde, na figura de Jerônimo, que são verdadeiros heróis, guerreiros, expõem suas vidas e de suas famílias para nos ajudar. Então, como eu sei que Jerônimo é da área de saúde, eu estendo a meu carinho, meu respeito e a minha gratidão por todas as pessoas que estão se dedicando muito, e eu sei que você também é uma delas, tá? Bem, na semana passada, e aí vocês vão me situar se eu estiver errada, porque a professora Bruna tem uma excelente memória, menos para saber onde ela parou na aula anterior. Eu estava pensando isso, eu falei, meu Deus do céu, eu sou capaz de gravar quase toda a CLT, tudo de direito das sociedades, artigo por artigo, e eu não consigo gravar onde eu parei na aula anterior. Mas o meu outro lado do cérebro me conforta que, assim, as coisas interessantes a gente grava, o que não é tão importante a gente pode deixar para lá. Então, é isso aí. Bom dia, Thay, saudade. Bem, eu acho que na semana passada nós finalizamos com a audiência de instrução e falamos até o momento em que o juiz vai proferir o julgamento. E na aula de hoje teríamos a missão de falar mais sobre a sentença, né, detalhes da sentença e enveredar para a teoria geral dos recursos. Eu acho, aliás, de manhã eu acho que eu já cheguei a falar dos requisitos de admissibilidade dos recursos intrínsecos e extrínsecos. Alguém me ajuda? Já que eu fiz esse panorama mental, eu acho que eu já cheguei a falar isso. Não? Bom dia, Sofis. Vou falar de sentença agora. Ah, não, tá bom, tem nada não. Se eu falei, a gente repete, mas vocês estão dizendo que eu não falei, eu não falei. Minha memória não é de confiança para isso, não. Mas, assim, nós falamos de toda a audiência de instrução, dos meios de prova, inclusive a quem incumbe a prova, né? O autor para os fatos constitutivos do direito dele, o réu fica incumbido aí de demonstrar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Depois de toda essa demonstração probatória, a gente tem, ainda no finalzinho da audiência de instrução, oportunidade para as alegações orais. E aí eu disse a vocês que as alegações finais acontecem como alegações orais, por isso que eu falo logo, alegações orais. Entretanto, caso estejamos analisando um processo que seja complexo, que requisite um maior detalhamento, o juiz pode, sem nenhum tipo de problema, suspender essa audiência, designar prazo para que as partes apresentem memoriais, portanto, escritos, e designa outra audiência, que é uma audiência muito rápida e que cumpre aquele dever legal do juiz de realizar a segunda proposta de conciliação. Vocês lembram que o princípio da conciliação ensinou para vocês que, na Justiça do Trabalho, estimula-se a conciliação em qualquer momento dos autos, inclusive na fase recursal, inclusive na execução. Só que o juiz, obrigatoriamente, precisa propor o acordo em dois momentos: na audiência inaugural e antes da entrega da defesa, vide artigo 846 da CLT. E na audiência de instrução, logo após as alegações finais e antes de proferir o julgamento. Então, oportunizou-se as alegações finais oralmente, massa, o juiz começa: doutores,
Alegações finais reiterativas, aí as partes dizem sim, excelência, ou então não, excelência, pela ordem gostaria de falar. Então a parte terá 10 minutos para suas alegações finais, feitas oralmente. Agora, caso o processo seja complexo, aí nós vamos para a petição de memoriais. Memoriais são considerações. Considerações que a parte deseja ressaltar para o juízo. Digamos que a palavra memoriais é gênero, do qual são espécies as alegações finais. Tanto é que a utilização de memoriais não é, digamos assim, executada exclusivamente nesse momento, no final da audiência de instrução, nada disso. Também, caso queira chamar a atenção do juízo em outros momentos, principalmente na fase recursal, utilizamos os memoriais. Então, vamos imaginar, nesse momento da audiência de instrução, os memoriais cumprem o papel das considerações finais, das alegações finais, de uma maneira mais detalhada, até porque o advogado, no seu escritório, ele pode fazer uma perfeita peça de memoriais, ele tem todo o tempo do mundo, e chamar a atenção do juízo sobre aspectos relevantíssimos naquele processo complicado. Já nas alegações finais oralmente, o tempo é extremamente curto. Agora, vamos imaginar, as partes interpuseram recurso. Então, aliás, uma parte interpôs o recurso, a outra parte apresentou contrarrazões. Marcou-se a sessão de julgamento para a data X, lá em uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho. Antes, um dia, 2, 3, sei lá, antes um pouquinho da sessão de julgamento desse recurso ordinário, você, advogada da parte que recorreu, ou até da parte recorrida, decide fazer memoriais, isto é, uma petição de considerações relevantes chamando a atenção do juiz. Ok, Renatinha? Então, esses memoriais são considerandos que são feitos pelas partes a fim de chamar a atenção de algo. Não me lembro mais, foi Renatinha ou Roberta, eu sei que foi um R aí que perguntou. Então, uma menina linda, tanto faz ser Renatinha como Roberta, tá tudo lindo, tudo no lindo e tudo na pergunta. Foi Rô, beleza, obrigada, Beta, foi Beta. Pois bem, considerando que a parte oportunizou a elaboração de memoriais, porque o processo é mais complexo, enfim, nessa audiência de instrução, ao invés do juiz dizer alegações finais reiterativas, desejam fazer as alegações orais, o juiz defere o pedido que alguém fez para memoriais ou, de ofício, pergunta se alguém quer se valer da petição de memoriais. Considerando que alguém que disse que sim, o juiz suspende a audiência de instrução e designa outra, só para a entrega dos memoriais, nada obsta que esses memoriais sejam juntados antes da audiência. Pelo PJE, aliás, deve ser juntado antes da audiência, porque você não pode levar a petição, porque é tudo virtualmente, nem pode levar o pendrive para juntar na hora. E o juiz precisa mesmo marcar essa audiência, não propriamente por conta dos memoriais, mas pelo disposto no artigo 850 da CLT. Depois das alegações finais e antes de proferir o julgamento, o juiz obrigatoriamente precisa fazer a segunda proposta de acordo. E, inclusive, gente, nessas audiências que o juiz designa outra data para memoriais, o juiz já faz constar na audiência o seguinte: se as partes tiverem interesse de fazer acordo, se façam presentes nessa audiência designada. Entretanto, se o juiz designa a audiência só para a juntada de memoriais e a segunda proposta de acordo, e as partes não se fizeram presentes, e os memoriais já estão anexados aos autos, o juiz não vai
trazer nenhum tipo de sanção, de punição para as partes, porque elas não estão ali. A tradução daquela ausência das partes é tão somente a impossibilidade de acordo. É que, caso o juiz não proponha um acordo nesse segundo momento, serão considerados nulos todos os atos seguintes. Então, o juiz tem que oportunizar esse acordo. E não pode ser antes da apresentação das alegações finais. Então, o juiz já faz constar na ata daquela audiência anterior que está sendo suspensa, que a audiência para entrega de memoriais e segunda proposta de acordo acontecerá no dia 11 de junho de 2020, às 10 horas, considerando-se, em caso de ausência das partes, a recusa para o acordo, oportunidade em que os autos serão conclusos para julgamento. E PT saudações. Acabou. Não se traz aí qualquer punição para as partes e também seria desnecessário fazer com que as partes se desloquem para essa audiência só para o juiz perguntar, tem possibilidade de acordo? E a parte diz, não, pronto, vai embora. Então, entenda aí essa funcionalidade desse procedimento prático. Isso não está na CLT, é apenas uma rotina da prática da Justiça do Trabalho, tudo isso em prol da economia dos atos processuais, da celeridade e da razoável duração do processo. Todos esses são princípios que são aplicados ao direito processual do trabalho. Considerando que foram feitas ou as alegações orais ou em forma de memoriais, o juiz faz os autos conclusos a julgamento. Nada obsta que o juiz possa, também pelo princípio da oralidade, proferir sentença em audiência. Não é a rotina dos juízes trabalhistas, inclusive em função da quantidade de processos que são pautados em um único turno, seja manhã, seja noite. Mas nada obsta, e, portanto, caso o juiz deseje, ele pode se valer da oralidade e proferir julgamento em audiência. Alguns juízes, ao colocarem os autos conclusos, já intimam as partes que estão ali na audiência de que a sentença será proferida, estará disponível pelo PJE no dia X. O Rodolfo Pamplona, por exemplo, ele é extremamente metódico e organizado nesse sentido. Se você faz uma audiência de instrução lá na 32ª Vara do Trabalho, acabou a audiência aqui, ele já intima as partes em audiência mesmo, de que a sentença estará disponível 8 dias depois, ou seja, hoje é quinta, na próxima quinta-feira, tal horário, estará disponível a sentença para as partes. O que é que essa informação resulta? É que não precisa mais, embora aconteça, mas não precisa mais aquele protocolo das partes esperarem a publicação no diário sem saber que dia vai acontecer. As partes estão previamente avisadas de que a sentença vai ser publicada na quinta-feira. Diante disso, é a partir dali que eu começo a disparar os prazos para possíveis embargos de declaração, para possíveis recursos, que nós vamos tratar já já. Agora, quando o magistrado não informa a data precisa em que a sua decisão estará disponível e publicada para as partes, caberá às partes acompanharem pelo diário, esperarem as suas respectivas intimações, né? Até porque nem sempre a parte está acompanhada de advogado, então se ela estiver no ius postulante, essa intimação tem que ser pessoal, vai ter que mandar R para informar a parte que a sentença foi proferida nos seguintes termos. Então, com a publicação da sentença, a gente vai analisar uma fase para possíveis impugnações sobre vícios formais ou sobre o mérito da sentença. Esse é o objetivo da nossa aula, mas antes eu quero só dizer algumas coisas a vocês sobre a sentença em si. Algumas características da sentença que são exatamente iguais à do processo civil, às características do processo civil, e outras
peculiaridades que existem só aqui no processo do trabalho. Enquanto eu vou falando, quem chegou depois, por favor, se organize aí na sua casa. Eu vou precisar de papel, de lápis, de borracha, de máquina de calcular, porque nós temos, na verdade, 2 aulas em uma hoje. Uma aula de Direito Processual do Trabalho, super mega max top, com a professora querida de todos vocês, que está aqui morrendo de saudade. E outra aula de Matemática, super mega max, maravilhosa, só para a professora, para os alunos não. Então, como eu não posso hoje passear pela sala, acarinhar vocês, dizer assim, oi, porque certamente eu ia encontrar alguns olhos atravessados, uns bicos se formando, umas testas franzindo, outras caras de ET de nada entendendo, aí eu adoro isso. Sofia, eu adoro isso, não é só Sofia não, viu, vou defender. Então, como eu não posso passear na sala para alisar os cabelos e dizer, oi, vambora, bota aí, adianta. Então, meus ETs queridos do coração, Thaís, a chefa das ETs, peguem caderno, lápis, borracha, máquina de calcular, várias folhas, porque se vocês não entenderem, a gente vai até desenhar, porque é preciso entrar nessa cachola as informações sobre depósitos recursais. Mas antes disso, alguns detalhes importantes sobre a sentença. Tradicionalmente a gente chama sentença, né, mas inclusive até a doutrina mais moderna, e aí me filio ao Daniel Assunção Neves, que eu acho ele fenomenal, ele está fazendo várias lives, se você não o conhece, por favor, vá no Instagram e procure, professor, eu não me lembro direito como é que é, se é professor Daniel Assunção Neves ou é Daniel Neves, eu posso olhar depois, mas o cara é brilhante, jovem, da nossa geração, da geração deles todos, né, do Pablo, do Fred Didier, da geração do Pamplona, ele é brilhante, fenomenal, eu acho até que ele é um pouquinho mais novo do que todos esses que eu citei, se não da mesma idade, mas ele diz que propriamente não temos uma sentença, o processo é formado por múltiplas decisões, decisões interlocutórias e decisões terminativas. Então, esta decisão terminativa, que nós precisamos falar agora, vai fazer com que o juiz apresente o seu livre convencimento motivado. Esta decisão vai poder julgar o processo, com ou sem resolução do mérito, a depender das características que esses autos se apresentem. Sugiro que você, para lembrar as hipóteses em que o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito, leia, por favor, o artigo 485 do CPC, 485 do CPC. É que na CLT não temos um artigo assim, o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito nas seguintes hipóteses. A gente não tem isso. E na omissão das regras da CLT, como diz o artigo 769 da CLT, nós vamos nos valer de maneira emprestada das regras do CPC, salvo na fase de execução que a gente usa a lei de execuções fiscais como aplicação subsidiária. Mas aqui, nesse momento, a minha aplicação subsidiária para o CPC. Então, como eu não tenho na CLT um artigo que diga as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a minha fonte de pesquisa é artigo 485 do CPC. Pois bem, qual é a estrutura de uma sentença? Bem, a estrutura de uma sentença trabalhista é igual à estrutura de uma sentença como outra qualquer, do processo civil, por exemplo. A gente tem aí a sentença dividida em 3 partes: o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva. O relatório é alguns parágrafos que o juiz faz para apresentar uma síntese do processo. Por isso o nome relatório. É uma breve síntese do processo. O relatório,
é dispensado quando as ações trabalhistas tramitam sobre os ritos sumário e sumaríssimo. Inclusive, quando você vê na sentença tão somente assim, vistos, etc., e sem o relatório, é porque o relatório está dispensado e aquela ação tramitou ou sob as regras do rito sumário ou sob as regras do rito sumaríssimo. Quem está com o estudo atrasado, meio perdido em outro espaço, o rito sumaríssimo está disponível e regulamentado na Lei 5584 de 1970. E o rito sumário, 5584 de 1970. E o rito sumaríssimo está disponível na CLT, no bloco de artigos do 852, do 852A até o 852I da CLT. Pois bem, no rito ordinário, exige-se que o juiz faça esse relatório. Feita a síntese processual, passemos então à segunda parte da sentença, que é a parte de fundamentação. Nesse momento, o juiz vai cumprir o princípio da adstrição. O princípio da adstrição é um princípio do processo civil, da teoria geral do processo, que faz vincular o juiz a analisar tão somente o que for objeto nos autos. Então, o juiz está adstrito ao que fora pedido. E foi justamente por conta do princípio da adstrição que você aprendeu também a seguinte frase: o juiz não pode proferir sentença citra petita, extra petita ou ultra petita. O juiz não pode julgar a quem, além ou extra o que foi pedido. Tudo por conta da adstrição. O juiz está adstrito ao que foi pedido. Então, ele não pode julgar nem menos, nem mais, nem o que nem constam dos autos. Na fundamentação, o juiz, então, vai tratar de cada pedido e fundamentar o seu deferimento ou indeferimento. Lembre-se que o juiz tem o livre convencimento motivado. Então, ele pode decidir ou por deferir ou por indeferir, mas obrigatoriamente precisa fundamentar as suas decisões. Se tiver reconvenção, é na parte aí dessa fundamentação que o juiz também vai tratar não só do processo principal, mas da reconvenção, pedido contraposto, enfim, tudo que for objeto dos autos. E, na sequência, a terceira e última parte da sentença é a parte dispositiva, ou parte conclusiva da decisão proferida pelo juiz ou a cor. Nesta parte dispositiva, o juiz vai fazer uma conclusão, decidindo por julgar a ação totalmente procedente, procedente em parte ou improcedente. É nessa parte aí que, se eu tiver pedidos condenatórios, o juiz vai, por exemplo, condenar a reclamada a pagar, e aí vai dizer o que foi efetivamente fruto desta condenação. Também é preciso lembrar que nesta parte dispositiva, o juiz vai analisar e vai dizer sobre a gratuidade. Na verdade, ele analisa a gratuidade em cima, mas ali, na parte dispositiva, ele vai dizer, por exemplo, se a parte sucumbente teria que pagar as custas ou não, se ela foi agraciada pela justiça gratuita. Então, veja que na parte dispositiva eu vou enxergar isso. Vocês lembram que as custas estão regulamentadas no artigo 789 da CLT. E aí, para as ações condenatórias, por exemplo, as custas são calculadas na base de 2% do valor da condenação. Então, vamos imaginar que eu tenho um processo de R$10.000. O sucumbente pagará as custas se a condenação for R$10.000, de 2% sobre o valor de
R$10.000. Vou calcular 2% de R$10.000, esse vai ser o valor das custas. Se eu tiver uma ação julgada improcedente, por exemplo, e o valor da causa foi R$10.000, o juiz vai dizer ali que as custas foram fixadas no valor de 2% do valor da causa, de R$10.000, o que totaliza o percentual de R$200. Se a parte sucumbente, nessa ação que foi julgada improcedente, que é o autor, for agraciado pela justiça gratuita, então o juiz vai dizer, custas no valor de R$200, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Estou lhe dizendo isso, porque se você não tem tanta experiência no processo civil é assim também. O juiz vai dizer o valor das custas e vai dizer que o pagamento está suspenso, portanto, inexigível por conta da isenção, né, dessa gratuidade da justiça. Vale dizer que, então, essa informação das custas precisa constar na sentença. Toda sentença vai ter informação das custas. Então, custas no valor de X e vai ter na sequência se a parte sucumbente é isenta ou não do seu pagamento. Também é nesse momento que o juiz vai arbitrar os honorários advocatícios, que na Justiça do Trabalho estão regulamentados pelo artigo 791-A da CLT, e nesse artigo 791-A existe a informação de que o juiz vai fixar o valor dos honorários advocatícios, obedecendo a margem entre 5% e 15% do valor líquido da sucumbência, lembrando que se eu tiver ação julgada procedente em parte, é proibida a compensação dos valores de honorários advocatícios. Então, assim, eu sou autora, você é réu, se a ação foi julgada parcialmente procedente, nós dois estamos com advogados, o juiz não pode fazer compensação e entender que ninguém paga ninguém porque cada um foi sucumbente em um pouquinho do que foi pedido. Não, de jeito nenhum. É vedada a compensação. Diante desta vedação de compensação, o que é que vai acontecer? O juiz vai estabelecer o valor dos honorários advocatícios, sobre a sucumbência de cada um. Então, se a ação foi julgada parcialmente procedente, o autor pediu 10 coisas, 10 pedidos. O juiz deferiu 6 pedidos. Preste atenção. Se o juiz deferiu 6 pedidos, dos 10, o autor foi vitorioso em 6 pedidos. Esses 6 pedidos faz a empresa ser sucumbente em relação a esses pedidos, porque a empresa foi condenada a pagar 6 desses pedidos do autor. Agora, se o autor perdeu 4 pedidos, ele, autor, é sucumbente sobre esses 4 pedidos. O que vai acontecer? O juiz vai imputar honorários advocatícios para que a empresa pague em um percentual sobre esses 6 pedidos que a empresa foi condenada e vai imputar honorários advocatícios de sucumbência ao autor sobre esses 4 pedidos que ele requereu e que teve indeferimento. Então, os honorários advocatícios são, conforme 791-A da CLT, imputados sobre a sucumbência de cada um, sendo vedada a compensação. Não esqueçam disso. As custas 789. Obrigada, Thay. Beleza. Ok? Os isentos das custas estão regulamentados no artigo 790-A. Então, eu tenho 789 para estabelecer os percentuais das custas e o 790-A estabelece quem são os isentos do pagamento das custas processuais.
Bem, feitas essas considerações, para finalizar as informações sobre sentença, devo dizer a você que, em que pese, sob a vigência da reforma trabalhista, todas as petições iniciais, independentemente do rito, devem ter os pedidos quantificados, o que vai transformar todas as petições iniciais com pedidos líquidos. Não se exige que o magistrado profira sentenças exclusivamente líquidas. Por favor, não confunda isso. Os pedidos da petição inicial têm que ser sempre líquidos, quantificados. Mas, independentemente disso, o juiz pode, se ele quiser, proferir sentença igualmente líquida ou proferir sentença ilíquida. Caso o juiz profira sentença ilíquida, ele vai ter que arbitrar nesta sentença o valor da condenação. Ele arbitra, ele não fez os cálculos direitinho sobre as condenações da empresa, mas ele vai arbitrar. Até porque, como toda sentença tem que ter o valor das custas, e as custas recairá sobre 2% do valor da condenação, o juiz primeiro vai ter que dizer que arbitra-se a condenação em R$20 mil, para que as custas sejam calculadas em 2% de R$20 mil, R$400. Entende? Toda sentença vai ter lá, se tiver natureza condenatória, vai ter valor da condenação, ainda que não seja de forma líquida, o juiz arbitrará o valor. E aí, claro, na fase de liquidação da sentença, nós cumpriremos aí essa tarefa de quantificar os valores provenientes da decisão proferida pelo juiz do trabalho. Finalizando as informações de sentença, vamos, então, abrir espaço para a próxima etapa do processo do trabalho, que é a fase recursal. É verdade que os recursos no processo do trabalho estão regulamentados na CLT a partir do artigo 893. No artigo 893, você tem a seguinte informação. São admissíveis os seguintes recursos: recurso ordinário, recurso de revista, agravo e embargos. Mas, por favor, não fique pensando que só existem esses 4, porque a pessoa precipitada diz, Jesus, 893 da CLT, só tem 4 embargos, ou 4 recursos, embargos, agravo, recurso ordinário e recurso de revista, pronto, nessa OAB segunda fase que eu vou, trabalho. Então, só vou ter 6 peças, petição inicial, contestação e 4 recursos, tá massa, tá lindo. Olha, é verdade que a mais linda das escolhas na segunda fase da OAB é, sem sombra de dúvidas, direito do trabalho. Claro, não existe quiçá concorrente, que me desculpe até o direito empresarial, que eu amo, mas não existe outra disciplina melhor do que direito e processo do trabalho para fazer. Entretanto, devo dizer que não são só esses 4 recursos. É que nós temos vários tipos de agravo, vários tipos de embargos. Então, a gente vai ter que estudar agravo de instrumento, agravo de petição, agravo regimental. Nós vamos ter que estudar embargos de declaração, embargos à execução, embargos infringentes, embargos de divergência, como eles ficaram com o novo CPC e com a reforma trabalhista, teve mudança, enfim, nós vamos ter que estudar tudo isso. Só que é preciso dar um passo de cada vez. E aí eu preciso começar da teoria geral dos recursos, pronto, que os comentários começaram a ser consolo recíproco de sofrimento do amigo. Marconde, meu querido, apelação não existe no processo do trabalho. A apelação é do processo civil. O recurso correspondente é o de recurso ordinário. Tem uma estrutura semelhante, tem uma equivalência em relação às hipóteses de cabimento, mas você não vai mais falar em apelação, você vai falar em recurso ordinário.
Eu até já tinha feito esses comentários, né, no início da disciplina, quando eu trouxe alguns exemplos naquele estudo de organização da Justiça do Trabalho, mas é aqui que a gente vai falar mais detalhadamente sobre todos os recursos em espécie. Só que eu não posso começar estudando os recursos em espécie. Eu preciso estudar os requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, preciso fazer algumas considerações iniciais. Vou denominar, então, essa parte da aula de teoria geral dos recursos, para daí a gente fluir melhor. Primeiro, quero partir da premissa que a sentença do juiz foi proferida. Vou até pegar também aqui na minha impressora um papel, porque eu vou fazer alguns rabiscos e vou mostrar para vocês. Por enquanto, façam aí a linha processual nos seus cadernos e partam da premissa de que a sentença foi proferida pelo magistrado. Se a sentença foi proferida, a parte, tanto faz ser autor reclamante ou réu reclamado, pode estar irresignado com a decisão do juiz. Essa irresignação pode ser em decorrência de um vício formal ou um vício de mérito. Os vícios formais são omissão, obscuridade, contradição e erro material. Esses vícios formais, olha o que eu fiz, gente. Eu fiz aqui uma linha processual, certo? Fiz uma linha processual a partir da sentença. Se a parte estiver irresignada com a decisão do juiz, ela vai poder fazer dois possíveis instrumentos de resignação. Um instrumento para buscar sanar vícios formais da sentença, entende-se por vícios formais, omissão, obscuridade, contradição e erro material, e você entendeu que o instrumento capaz de sanar esses vícios são os embargos de declaração. Os embargos de declaração estão regulamentados no artigo 897-A da CLT. 897 da CLT vai te trazer aqui a oposição de embargos de declaração. Os embargos de declaração são opostos perante o juízo ACO, e julgados pelo próprio juízo prolator da decisão. Então, é o próprio juízo ACO que julga os embargos de declaração. Os embargos de declaração não servem para discutir o mérito da decisão. Se você quiser combater o mérito da decisão, porque você está irresignado como o juiz do trabalho decidiu aquelas matérias, então o seu caminho é recurso ordinário, que seria a apelação em equivalência no processo civil. E o recurso ordinário está regulamentado pelo artigo 895 da sua CLT. Claro que eu vou tecer muito mais comentários sobre isso. Começando pelos embargos de declaração. A oposição dos embargos de declaração por qualquer das partes, então seja reclamante, seja reclamado, qualquer das partes que opuser os embargos de declaração, fazem interromper o prazo para a interposição do recurso ordinário. Então, se os embargos de declaração forem opostos, estará interrompido o prazo para o recurso ordinário. O prazo para a oposição dos embargos de declaração na Justiça do Trabalho é o mesmo do processo civil, 5 dias. E o prazo para o recurso ordinário, 8 dias. Então, olha aqui, prazo para a oposição dos embargos de declaração, 5 dias.
úteis, conforme disciplina o artigo 775 da CLT, que conta os prazos em dias úteis. Se qualquer das partes, reclamante ou reclamado, opuser os embargos de declaração, a oposição dos embargos interromperá o prazo para o recurso ordinário, que é de 8 dias. Até aí tudo bem, gente? Eu vou fazer mais uma coisa aqui, vou até pegar uma canetinha colorida para você perceber aqui o que eu quero dizer. Um negócio bem bonitinho aqui na minha esquematização para a linha processual. E aí, enquanto eu estiver mostrando esse papel, você vai olhar direitinho para entender tudo na mais perfeita forma. Espera aí que eu escolhi uma caneta aqui que está falhando. Aí. 8 dias. Olha só, eu escolhi aqui 2 cores. Olhe tão somente para aqui, metade dessa minha linha processual. Sentença proferida e quando a sentença é publicada, na verdade, as partes não sabem qual é o interesse da outra. Uma parte não sabe qual é o interesse da outra. Vamos nos posicionar aqui ficticiamente. Eu, advogada do autor, você, advogada ou advogado da empresa ré. Quando a sentença é proferida, principalmente se a sentença for julgada parcialmente procedente, a gente não sabe o que é que o outro vai fazer. Quando a sentença é julgada totalmente improcedente, aí eu sei que eu vou querer recorrer e você não tem interesse de recorrer, porque a sentença foi muito favorável, aliás, totalmente favorável ao empregador, já que entendeu que os pedidos autorais foram improcedentes. Se a sentença for totalmente procedente, esse exemplo meu acaba sendo invertido. É você só que terá o interesse de recorrer, porque eu estou feliz da vida, já que tudo que eu pedi foi concedido, foi deferido pelo juiz. Mas para as ações julgadas parcialmente procedentes, eu posso querer recorrer e você também. Aí a gente pode ter 2 recursos, que são os recursos simultâneos, mas eu posso ter um recurso só, ou eu posso ter a hipótese que ninguém recorreu e aquela sentença vai alcançar coisa julgada. Só que você pode, além de querer questionar o mérito, ou nós podemos apontar um erro material, uma omissão, uma contradição, uma obscuridade que porventura a gente identifique. Volto a dizer mais uma vez, não venham utilizar embargos de declaração para discutir mérito, que aí o juiz entende que isso é meramente procrastinatório, a tendência de imputar uma multa é bastante grande. Na Justiça do Trabalho, eles estão cada vez mais se valendo da litigância de má-fé para o caso dos recursos utilizados com efeitos meramente procrastinatórios, só para arrastar o processo. Mas considerando a lealdade processual e a boa-fé, eu tenho que presumir a boa-fé. Então, eu presumo que o recurso não seja procrastinatório. Se for, haverá essa sanção, né, que é uma punição estabelecida aí pela multa arbitrada pelo juiz. Pois bem, caso eu ou você, qualquer um de nós, oponha embargos de declaração, claro que tempestivamente, né, dentro desses 5 dias de prazo, a oposição dos embargos interromperá a interposição do recurso para ambas as partes. Então, vamos imaginar que eu opus os embargos de declaração aqui, no 5º dia do prazo. Estou dentro do prazo para oposição dos embargos, inclusive. Você, empresa, estava aí elaborando o recurso ordinário. E aí, acompanhando no 5º dia do prazo, eu opus embargos, você pode ficar tranquilo e calmo, não precisa mais interpor recurso ordinário. Você pode esperar esses embargos serem decididos. E quando a sentença, na verdade, a decisão que julgou os embargos for publicada, aí você vai ter mais 8 dias de prazo
para interpor o recurso. E, claro, eu também terei 8 dias de prazo para, se eu quiser, interpor o recurso ordinário. Estou dizendo isso para você não pensar que esta interrupção do prazo, essa interrupção do prazo, acontece tão somente para quem opôs os embargos. Não é isso, não. Basta uma das partes opor os embargos. E a oposição desses embargos interromperá para ambas as partes o prazo para a interposição do recurso ordinário. Ok, gente? Agora, claro que não dá para eu já pegar essa velocidade e seguir no estudo propriamente dos embargos, no estudo do recurso ordinário. Isso eu vou fazer na sequência, só fiz uma pequena demonstração, porque se o objetivo da parte recorrente, não importa quem, autor ou réu, mas se você recorreu, o seu propósito final é que o seu recurso seja conhecido e provido. Vamos explorar o significado desses nomes. Então, vamos aqui no nosso papelzinho, minha louça itinerante. Olha que nome chique eu achei. Não é exclamação no papel, não. É louça itinerante. Uma coisa chique que só eu tenho. Duvido que algum professor achou esse nome para falar com vocês. Então, vou colocar aqui, recurso, conhecido e provido. Para que eu alcance esses meus propósitos, eu preciso satisfazer alguns requisitos que a lei me exige. Para que o meu recurso seja conhecido, eu preciso cumprir todos os requisitos de admissibilidade dos recursos. E só se esse recurso for conhecido, etapa número 2, então, a turma do TRT para o recurso ordinário, ou uma das turmas do TST para os recursos de revistas e os outros julgados pelo TST, para que a turma entenda pelo provimento do recurso, ela precisa acolher as razões do recorrente. E acolher essas razões do recorrente é admitir, acolher o mérito questionado pelo recorrente, que vai ou reformar ou anular a decisão proferida pelo juízo ACOL. Vai anular ou reformar a decisão proferida pelo juízo ACOL. Então, vamos lá, e eu falo mais devagar e repito tudo para você acompanhar a minha louça itinerante. Vocês conseguem enxergar aí, ó, recurso. O propósito do recorrente é que o recurso seja conhecido e provido, tá? Para que o recurso seja conhecido, é preciso que o recorrente, olha a carinha feliz, cumpra, atenda todos os requisitos de admissibilidade. E é por isso que a gente vai começar agora, estudando quais são esses requisitos de admissibilidade recursal. Porque só e somente se, só se o recurso for conhecido, botei aqui número 1, tá vendo? Só se a etapa 1 for cumprida, é que o recurso vai ter o seu mérito julgado. E caso as razões do recorrente sejam acolhidas pela turma, aí esse recurso é provido. O provimento pode ser totalmente ou em parte. No entanto, pode acontecer também que o recurso seja conhecido, porque o recorrente cumpriu todos os requisitos de admissibilidade,
mas na análise das razões do recorrente, a turma não acolheu essas razões. Então, eu vou ter um recurso conhecido e não provido. Para ficar melhor para vocês, foquem aqui no provimento. Olha, já houve o conhecimento desse recurso, ou seja, atendi todos os requisitos de admissibilidade recursal. Na análise do mérito, Deus queira que o juiz, os desembargadores do TRT ou do TST, os ministros, acolham as razões. Se acolher as razões do recorrente, vai dar provimento a esse recurso. Beleza. Agora, se ao julgar o mérito não acolher as razões do recorrente, esse recurso, não será provido. Na verdade, ele será conhecido e não provido. Entretanto, caso o recorrente nem sequer cumpra os requisitos de admissibilidade, olhe para cá, o recurso vai ser não conhecido e a turma nem sequer apreciará o mérito da decisão. Então, não existe recurso não conhecido e não provido, não. Eu vou falar que o recurso não foi conhecido, ponto final. Ou seja, se não cumprir os requisitos de admissibilidade, criou-se, então, um prejuízo à análise do mérito. Então, o mérito nem foi analisado se o recurso foi considerado não conhecido. Agora, quando o recurso é conhecido, isto é, o recorrente atendeu aos requisitos de admissibilidade. Então, ele ganhou o direito de ter o seu mérito apreciado. Se as suas razões forem acolhidas pela turma, a carinha feliz, o recurso será provido, ou totalmente ou em parte. Se, por outro lado, as razões não forem acolhidas, mesmo que ele tenha cumprido os requisitos de admissibilidade, beleza, mas as razões, ele não tem direito, as razões são inconsistentes, sem sentido, então a turma vai decidir por conhecer o recurso e negar provimento ao recurso ordinário. Até aí tudo bem, gente? Preciso estudar, portanto, quais são os requisitos de admissibilidade desse recurso. E aí, eu vou colocar aqui os slides, mas eu confesso que eu não tive tempo de destrinchar tanto esses slides. Então, eu vou contar com a colaboração de vocês, raciocinando comigo. E nesse final de semana, eu dou uma paradinha para deixar esses slides top, mega, max, top, para ceder para vocês na próxima aula com essas esquematizações que eu estou fazendo aqui, ao vivo e a cores, na minha louça itinerante. Mas já vou aproveitar para ir replicando aqui os slides, porque eu estou numa gincana sem fim, uma corrida maluca que vocês devem ter, inclusive, noção, e eu realmente não tive o menor tempo de fazer crescer esses slides essa semana. Deixe-me ver se eu consigo aqui replicar. Aqui. Algumas coisas terá. Pronto, eu vou deixar nessa... Eu não quero, aliás, não quero que você olhe por enquanto a tela não, porque eu só comecei com depósito recursal e eu não quero isso. Eu antes vou fazer aqui uma... Eu vou fazer aqui uma tela de requisitos, de recursos, né? E de requisitos de admissibilidade. Então, acho que você consegue começar a enxergar aí os meus slides, mas eu vou deixar na tela em branco, justamente para que a gente possa não ficar preso lá no depósito recursal. Eu, ontem à noite, já conversei com o Márcio, Robertinha, Márcio vai atualizar até esse final de semana todo o meu canal do YouTube, vai colocar lá todas as minhas aulas gravadas, viu? A falha não foi dele, não, foi minha, eu estava engarrafada de passar essas aulas. Então, eu gravava, mas aí era uma coisa, outra, não passava para Marcinho. Mas ontem à noite eu passei toda a minha pasta de aulas gravadas de todas as disciplinas e ele, de forma muito solícita, disse que ia colocar. Então, ele me falou que até final de semana
todas as minhas aulas de todas as disciplinas vão estar lá no meu canal do YouTube. Todas as minhas aulas e todas as minhas brincadeiras, todas as minhas irreverências, enfim, paciência. Sou eu, tem jeito. De nada. Então, vocês conseguem enxergar pelo menos uma tela branca do slide aí, só para eu saber que o slide está sendo compartilhado? Massa. Pensando nos requisitos de admissibilidade dos recursos. Quais são os requisitos de admissibilidade dos recursos? Lembrando do processo civil. O processo civil diz o seguinte para vocês: os requisitos de admissibilidade podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Os requisitos intrínsecos dizem respeito às partes. Então, vamos usar um papelzinho, porque eu sei que às vezes você se perde. Requisitos intrínsecos, também chamados de requisitos subjetivos, dizem respeito às partes recorrentes, isto é, legitimidade para recorrer, interesse de recorrer, necessidade ou adequação para recorrer. Então, os requisitos intrínsecos são subjetivos, dizem respeito às partes recorrentes. Elas precisam ter legitimidade para recorrer, o recorrente tem que ter legitimidade para recorrer, interesse de recorrer e necessidade e adequação para recorrer. Naturalmente, as partes têm legitimidade para recorrer. E a que for sucumbente terá interesse e necessidade de recorrer em face da sucumbência. Agora, nós temos os requisitos extrínsecos, também chamados de requisitos objetivos. E esses são os requisitos mais importantes aqui para a gente trabalhar. São eles a tempestividade e no processo civil, que você chamava de preparo, eu vou dividir ou destrinchar aqui para chamar de comprovação das custas processuais e recolhimento do depósito recursal. É isso aí que a gente vai focar. Ó, vamos lá. Requisitos extrínsecos, vocês enxergam aí a tempestividade, enxergam também a necessidade de comprovação das custas processuais e do depósito recursal. Depósito recursal. Vamos estudar um a um para esses requisitos extrínsecos. Meu quadro itinerante tá bonito, viu? Depois, quando eu não tiver o que fazer, eu vou tirar umas fotos e vou postar isso. É tão bonitinho, professora organizada, gente. Usou até canetas diferentes. Bem, primeiro, tempestividade. Os recursos devem ser interpostos dentro dos seus respectivos prazos. Eu não posso interpor o recurso depois do fim do prazo. Depois do fim do prazo. Eu não admitirei recursos intempestivos. Se o recurso for interposto intempestivamente, o juiz deve concluir pelo não seguimento do recurso. E aí, já que eu falei não seguimento, ao invés de conhecimento, eu vou dar uma paradinha aqui para eu explicar um detalhe muito importante para vocês. Vocês se lembram lá do processo civil, os efeitos dos recursos? Os recursos têm, em regra, efeitos devolutivo, mas você estudou recurso com efeito translativo, recurso com efeito suspensivo, que pode acontecer em algumas situações. Na Justiça do Trabalho, adotamos todas essas mesmas regras do processo civil.
Também utilizamos como regra o efeito devolutivo dos recursos. Então, os recursos são interpostos também aqui por simples petição. E o recurso é interposto por simples petição no juízo ACO. Tudo bem que ele vai ser decidido pelo juízo ad quem em face do duplo grau de jurisdição. Isso só não vai acontecer com os embargos de declaração, nem os embargos à execução. Já já eu te digo. Mas os recursos que cumprem o duplo grau de jurisdição, eles não são interpostos diretamente no juízo ad quem. Eles são interpostos no juízo ACO. O juízo ACO fará o primeiro juízo de admissibilidade, isto é, vai verificar se o recorrente atendeu a todos os requisitos de admissibilidade e considerando que sim, ou seja, cumpriu a interposição do recurso de maneira tempestiva, também se teve que fazer o pagamento das custas processuais, assim o fez, se teve que fazer depósito recursal, fez, então, cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, beleza. O juiz verifica isso, intima, o juiz ACO, intima o recorrido para que em igual prazo apresente contra-razões, se ele quiser, e depois dessas contra-razões apresentadas, o juízo ACO faz transladar, encaminhar, remeter os autos, tudo isso no processo virtual, né, digital, para o juízo ad quem, para o Tribunal Regional do Trabalho, que receberá esses autos provenientes aí do recurso no setor da distribuição, vai distribuir, ver qual a turma que será endereçado esse recurso para julgamento. Então, de novo, vamos imaginar que uma das partes interpôs o recurso ordinário. A primeira informação que você precisa ter, o recorrente precisa protocolar esse recurso ordinário por simples petição perante o juízo que prolatou a decisão recorrida. Então, se o processo tramitou na 10ª Vara do Trabalho, então o recurso ordinário vai ser interposto perante o juiz da 10ª Vara do Trabalho. Esse juiz da 10ª Vara do Trabalho vai ter acesso aos autos, vai identificar a interposição do recurso ordinário e vai verificar se o recorrente cumpriu todos os requisitos de admissibilidade recursal. Se sim, o juízo intima o recorrido para querendo apresentar contra-razões de recurso ordinário. No mesmo prazo, de 8 dias. Depois de transcorridos 8 dias de prazo, aí é que o juiz encaminha os autos, naturalmente, o recurso ordinário com as contra-razões para o juízo ad quem. Para o juízo ad quem. E aí vamos ao meu papelzinho aqui para você entender bonitinho o que eu quero dizer. Considerando que o recurso ordinário foi interposto, ainda o juízo ACO vai analisar os requisitos de admissibilidade do recurso. Se esse requisito de admissibilidade, uma vez apreciado pelo juiz, este entender que cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, o juiz vai ordenar que o recorrido apresente contra-razões para o recurso e, na sequência, encaminha os autos para o Tribunal Regional do Trabalho. Se, porventura, esse requisito de admissibilidade não for cumprido, o juiz vai negar seguimento ao recurso. Olha aqui o meu papel, gente.
Eu considerei o recurso aqui como recurso ordinário, porque ele é o primeiro a ser interposto, se for o caso. Recurso ordinário interposto perante o juízo ACO. Acompanhe comigo. O juízo ACO, então, vai analisar os requisitos de admissibilidade desse recurso. Se o recorrente cumpriu os requisitos de admissibilidade, olha a minha canetinha azul, vou seguir aqui. O juiz vai intimar o recorrido para apresentar contra-razões do recurso. Contra-razões do recurso, no mesmo prazo. Se é 8 dias para o recurso ordinário, 8 dias para contra-razões. Então, vou colocar aqui 8 dias para a interposição do recurso ordinário, 8 dias para que o recorrido apresente também as contra-razões do recurso ordinário. E depois disso, o juízo encaminha para o Tribunal Regional do Trabalho, considerando que eu estou aqui em um dissídio individual que começou aí em uma das varas do trabalho. Agora, olha a minha canetinha verde aqui, ó. Caso o juízo ACO, ao analisar os requisitos de admissibilidade, entenda que o recorrente não cumpriu esses requisitos, olha a carinha triste. Essa carinha triste é o símbolo do não cumprimento pelo recorrente dos requisitos de admissibilidade. Claro que isso é na visão do juiz. Se o juiz entender que o recorrente não cumpriu os requisitos de admissibilidade, o juiz vai negar seguimento ao recurso. Então, vou fazer isso aqui, ó, com a minha canetinha ainda verde, para você entender. O juiz, tá vendo aqui essa seta que eu acabei de colocar verde, ó? Esse seria o segmento do recurso. Se a carinha for triste, o juiz vai negar seguimento ao recurso. Ou seja, o juiz não vai encaminhar os autos para que o Tribunal Regional do Trabalho julgue o recurso, porque o juiz entendeu que esse primeiro juízo de admissibilidade não foi cumprido. Eu vou te ensinar oportunamente que contra a negativa de segmento do recurso, cabe agravo de instrumento. É até uma rima, ó. Contra a negativa de segmento, agravo de instrumento. Negativa de segmento, agravo de instrumento. Mas, por enquanto, eu não quero isso, não. Você já gravou, né? Porque música, perturbação e brincadeira a gente grava rapidinho. Então, negativa de segmento, agravo de instrumento. Ok. Mas não quero isso agora, não. O que eu quero é, o que eu preciso ter para cumprir esses requisitos de admissibilidade desse recurso? Porque se eu não cumprir, olha a carinha triste, é isso que vai acontecer com o meu processo. O juízo ACO, ao analisar os requisitos de admissibilidade, se entender que eu violei algum deles, negará seguimento ao meu recurso. E aí, você já notou que eu preciso verificar não só os requisitos, atender não só os requisitos intrínsecos, quanto aos requisitos extrínsecos. O primeiro requisito extrínseco que nós vamos estudar aqui, ó, é a tempestividade. Tempestividade. A tempestividade é o lapso temporal, o lapso de tempo, quantidade de dias que você vai ter que observar para interpor o recurso, sob pena de não mais poder interpor esse recurso. Os prazos para a interposição de recurso no processo do trabalho são substancialmente mais curtos do que os prazos do processo civil. Substancialmente mais curtos. Só para que você possa perceber, nós temos aqui, se eu quisesse fazer uma tabelinha para que você possa copiar aí, enquanto eu não me organizei nos meus slides, eu posso colocar assim, recursos, e na coluna número 2, prazos. Se eu colocar embargos de declaração e embargos à execução, eles têm 5 dias para oposição. É o prazo de embargos de declaração e embargos à execução. Recurso extraordinário, 15 dias. E os demais recursos, outros recursos,
8 dias de prazo. Então, aqui a gente vai ter o recurso ordinário, o recurso de revista, agravo de instrumento, agravo regimental, enfim, agravo de petição, tantos outros recursos. Olha que bonitinho que eu fiz aqui. Ó, faça isso no seu caderno, meus queridos. Coloque de um lado o recurso e do outro lado, prazo. Primeira linha, embargos de declaração e embargos à execução, 5 dias de prazo. Recurso extraordinário, esse recurso extraordinário tem aí como destinatário o STF, porque ele é o competente para julgar recurso extraordinário, falaremos disso depois. Prazo de 15 dias, igual ao processo civil, porque a CLT não regulamenta o recurso extraordinário. E os demais recursos, a exemplo, o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de petição, o agravo de instrumento, dentre outros, teremos o prazo de 8 dias para as suas respectivas interposições. Deu para copiarem direitinho? A ausência dos meus slides foi bom, porque você teve que ficar mais concentrado, né? E aí já vai me ajudando aí, copiando. Beleza. Ótimo. Lembrando que todos esses prazos são em dias úteis. Então, voltando aqui, para a gente não se perder, aos nossos requisitos de admissibilidade. Eu vou ter que cumprir, na condição de recorrente, o prazo para a interposição do recurso. Se eu interpuser o recurso fora do prazo, isto é, depois de terminado o prazo, o que é que o juízo ACO vai diligenciar e concluir? Ele vai entender que eu interpus o recurso intempestivamente e vai negar seguimento ao meu recurso. Opa, Jeane, até na aula virtual ela é a última a chegar, eu não aguento. Bom dia, Gê. Eu não podia deixar de falar, gente. Oh, Jesus. É mesmo que tá vindo ela chegando na sala toda se quebrando. Comigo ninguém fala. Oh, meu Deus. Ai. Pior que isso vai pro meu canal do YouTube. Mas paciência. Eu não consegui manter a classe. Comigo ninguém fala. Voltando. Considerando que o recurso foi interposto tempestivamente, beleza, ótimo. Aí a gente vai seguir nas diligências, porque se o juiz perceber que o recurso foi interposto intempestivamente, ele vai verificar que você não cumpriu um requisito de admissibilidade e, como não cumpriu um desses requisitos, conclusão, nega-se seguimento ao recurso. Isto é, o juiz não vai encaminhar o recurso para o juízo ad quem. E aí a gente vai ver, lá vem Marcondes carente. Você não chegou tão atrasado assim não, rapaz. Que carência miserável é esse? É essa? Jesus Cristo. Toda aula o cara reclama de alguma coisa. Oinho, pelo amor de misericórdia, mamãe. Jesus Cristo. Toda aula ele vem com a carência. Quando eu chegar a lhe encontrar, eu vou dar um abraço para suprir toda a sua carência, Jesus. Ô, bichinho. Agora, toda vez que você entrar, eu vou falar. Considerando que o juízo percebeu que o recurso foi interposto intempestivamente, o juiz vai negar seguimento. E aí, meus queridos, diante dessa negativa de seguimento do juiz, ele não precisa nem intimar o recorrido
para que ele, recorrido, apresente no mesmo prazo contra-razões. Simplesmente o juiz de plano decide, nega o segmento ao recurso em face da sua intempestividade. Intime-se o recorrente. Intimando o recorrente, se ele quiser, ele vai poder interpor agravo de instrumento na tentativa de destrancar o recurso ordinário que ele interpôs e que o juiz disse que era intempestivo. Falaremos disso um pouquinho na sequência, mas, por enquanto, aqui o meu objetivo é só clarear você acerca dessa necessidade do cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Segundo requisito extrínseco que nós temos que observar, pagamento, se for o caso, das custas processuais. Você já estudou custas processuais comigo, e se você não lembra, trate de reler e revisar o artigo 789 da CLT, porque lá no 789 tem a informação de que as custas só são pagas pelo sucumbente após o trânsito em julgado. Entretanto, caso o recorrente seja sucumbente, para que ele interponha o recurso, ele vai ter que pagar as custas e comprovar o pagamento dessas custas dentro do prazo do aludido recurso. Então, se você não for recorrer e sucumbir, você vai pagar as custas após o trânsito em julgado. Mas se você for recorrer, porque inclusive você foi o sucumbente, se foi condenado a pagar as custas, vai interpor, por exemplo, recurso ordinário no prazo de 8 dias, trate de pagar as custas dentro dos 8 dias e comprovar o pagamento das custas dentro desses 8 dias. Olha bem, preste atenção. Se você pagar as custas dentro dos 8 dias e só comprovar que pagou depois dos 8 dias, o seu recurso não será, digamos assim, o juiz não dará seguimento ao recurso. Não dará seguimento ao recurso. A propósito, eu estou aqui com todo o cuidado do mundo e eu gostaria que você conseguisse perceber o nível de tecnicismo da minha fala e coloque no seu caderno. Observação. Escreva de um lado. Juiz nega seguimento. Ou então, escreva só. Negativa de seguimento. E coloque diferente de não conhecimento do recurso. Então, quando é que eu falo, professora, que o juiz negou seguimento? E quando é que eu falo que o recurso não foi conhecido? Olha, negativa de seguimento é decisão do juízo ACO. Não conhecimento é decisão do juízo ad quem. Os dois versam sobre o mesmo assunto, os requisitos de admissibilidade. Mas quando quem está a analisar esses requisitos é o juízo ACO, ele não pode usar o termo conhecer ou não conhecer. Ele vai dar seguimento ou negar seguimento ao recurso. Juízo ACO dá seguimento ou nega seguimento. Ele dá seguimento se ele entendeu que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, ele nega seguimento se ele entender que os requisitos de admissibilidade foram violados pelo recorrente. Agora, quem conhece ou não conhece é o juízo ad quem, é o tribunal. Então, por isso que eu estou aqui, com toda a cautela do mundo, eu falei que os recursos são interpostos por simples petição. Eu ainda estou com essa petição no juízo ACO, então o juízo ACO vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, e se ele enxergar que todos os requisitos foram cumpridos pelo recorrente, ele intima o recorrido para apresentar contrarrazões em igual prazo e dar seguimento ao recurso. Se ele entende que os requisitos de admissibilidade não foram cumpridos, o juízo ACO nega seguimento ao recurso. E aí, quem quiser que faça agravo de instrumento contra esta negativa de seguimento. Beleza? Leiam o artigo 789 da CLT para relembrar custas e leiam também o 790A para lembrar os isentos do pagamento das custas. Porque agora, nessa parte final, eu já vou começar, nesses 10 minutinhos, 15 minutinhos aí que me restam, eu vou começar depósito recursal.
E aí, pelo amor de quem você acredita, principalmente por amor à sua aprovação na matéria, eu preciso que você pare tudo e preste atenção a mim. Pare tudo e preste atenção a mim. A propósito, o isolamento social teve uma vantagem. Essa vez vai ser a primeira vez na história da minha vida como professora que eu vou conseguir quase que esgotar toda a matéria de processo do trabalho. Por quê? Só para você perceber, depósito recursal já era assunto da V2. Eu não vou cobrar depósito recursal na V1, não. Você vai fazer a V1 até contestação, até audiência de instrução, e da sentença para cá. Então, essa aula de hoje eu já não vou colocar mais na V1, tá? Mas pela primeira vez na história eu estudava isso muito depois da V1. Muito depois da V1. E aí eu não conseguia chegar nos procedimentos especiais. Esse semestre a gente vai fazer V1, só a fase de conhecimento, até antes da sentença. Então, tudo de prazo, de audiência de instrução, meios de prova até aí. E V2 o resto e tudo mais, porque é acumulativo. Mas eu vou conseguir estudar todos os recursos com vocês. Eu vou conseguir estudar toda a execução com vocês. E vou conseguir estudar procedimentos especiais, se Deus quiser. Isso nunca aconteceu na história da Universo, porque não dá tempo. Então, V1, fase de conhecimento, eu não vou cobrar nada de sentença. Então, até audiência de instrução e julgamento. De sentença para lá, a gente vai para V2. Então, massa que eu estou conseguindo, acelerar milhões e acredito que esse ritmo está um ritmo bom e acho que você está entendendo. Eu não estou aqui atropelando as coisas. É que as aulas à distância, parece que naturalmente o conteúdo flui mais, porque a gente não tem tantas paradas em sala de aula para falar de alguma coisa ou outra, a concentração é muito maior, então a gente tem essas vantagens. Pois bem, vamos, então, estudar depósito recursal. Eu vou finalizar a aula sem muita coisa, né? Vou ter só 7 minutos para falar do depósito recursal. E aí eu só quero falar para você alguns detalhes que você vai passar aí a semana inteira pensando nisso, porque isso funciona como grande segredo de você aprender todos os meus cálculos semana que vem. Semana que vem eu vou passar uma aula inteira só fazendo conta, juro. Não deu para fazer conta hoje, porque a gente teve que tratar de outras coisas, né? Mas eu vou só fazer conta e exercício semana que vem. Mas vamos lá. O depósito recursal. O depósito recursal é um instituto exclusivo do processo do trabalho. Você não enxerga depósito recursal na justiça comum. Você enxerga preparo, que é um valor determinado para que o recorrente possa se valer dos recursos, funciona como taxas processuais para interposição de recurso. Essa é a natureza jurídica do preparo. O depósito recursal não é taxa processual e nem é valor que é depositado em favor do juízo. Grave o seguinte: depósito recursal é um valor que pretende garantir totalmente ou parcialmente a execução. O depósito recursal é um valor recolhido pelo sucumbente e vai funcionar parte ou todo o valor que garante a execução. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Vamos imaginar que eu seja empresa e que o juiz proferiu sentença condenando a empresa a pagar ao reclamante um valor arbitrado, porque a sentença não foi líquida, o valor arbitrado de 100 mil reais. E como empresa, pessoa jurídica de direito privado, não tive nenhum benefício de isenção das custas processuais. Fazendo análise aí para a gente concluir a aula de hoje, o que é que eu tenho que cumprir para interpor um recurso ordinário, discutir o mérito da decisão e o juiz, o juízo ACO,
dar seguimento a esse recurso. Número 1, tempestividade. Preciso interpor esse recurso dentro do prazo de 8 dias. Número 2, preciso fazer o recolhimento das custas processuais. 2% da condenação. Se a condenação foi R$100 mil, eu vou depositar 2% de R$100 mil, que vale R$2.000. E eu preciso fazer o depósito recursal. Esse depósito recursal já vai funcionar como parte desses R$100 mil de condenação. É um valor que já funciona como caução, como garantia desta execução. Então, é esse valor depositado a título de depósito recursal, lá pelas tantas, no momento do pagamento, esse valor já vai servir para pagar o reclamante. Então, é parte do crédito trabalhista. Veja que é diferente das custas. As custas são valores pagos para cobrir as despesas do processo e vai para a União, para o Poder Judiciário. O valor das custas é resultante ou tem como beneficiário o Poder Judiciário, a União, porque a Justiça do Trabalho é federal. Já o depósito recursal não serve para pagar despesas processuais, é parte do crédito trabalhista que já está sendo depositado em juízo antecipadamente. Tudo bem que a empresa vai depositar e o juiz não vai liberar automaticamente para o reclamante, não. Como o próprio nome está dizendo, vai ficar lá como um depósito do juízo. Agora, quando esse valor tiver que ser liberado, vai ser liberado em favor do reclamante, aí a gente vai ver que valor é esse. Todo mundo me entendeu até aqui? Todo mundo entendeu? Eu vou crescer os slides, e aí eu já vou colocar uma última tela para você perceber. O valor do depósito recursal que nós nos valemos é um valor teto, não é um valor fixo, é um valor teto, isto é, no máximo, qual é o valor que o sucumbente vai ter que depositar a título de depósito recursal? No máximo, que valor é esse? Então, você vai passar a semana inteira lembrando disso, que o depósito recursal funciona como garantia da execução, é parte da garantia ou toda a garantia, a depender da situação. Então, serve como garantia da execução e os valores que a professora Bruna está transpondo nos slides são valores tetos, no máximo será depositado a título de recurso ordinário, R$ 9.828,51. Se os recursos forem recurso de revista, embargos, recurso extraordinário ou recurso em ação rescisória, no máximo R$ 19.657,02. Agora, professora, como é que eu vou saber quanto vai ser ao certo? Porque o recorrente vai ter que depositar. Como é que eu vou saber que valor é que ele vai ter que depositar? Eu já entendi que, no máximo, a depender do recurso, ele vai depositar esse valor aí. Se for recurso ordinário, no máximo, R$ 9.828,51. E para os outros recursos, no máximo, R$ 19.657,02. Como é que eu vou saber isso? É exatamente o que eu vou te ensinar na semana que vem. Então, na semana que vem, eu vou começar a aula revisando o depósito recursal, as regras, para que serve, como é, e de preferência, já vá gravando esse valor, porque você vai ter que gravar esse valor de 9.828,51. O 19 não precisa gravar, não, é o dobro do de cá. Então, grave só um. 982851. 982851. Depois multiplique por 2, você vai ver que chega a R$ 19.657,02. Mas 9828-51, né, vírgula 51, você vai ter que gravar. Aí você dá sorte enquanto eu estou à distância, porque enquanto estou longe, você pode anotar onde você quiser.
mas quando eu estiver pertinho, aí eu vou estar circulando, botando pressão no seu juízo, para você não se valer de meios espúrios. Mas, semana que vem, a gente vai aprender tudo. Como é que deposita, que valor, quando é que eu sei que é o teto, quando é menos, como eu faço isso. Então, vá gravando esse valor de R$ 9.828,51 e aproveite como dever de casa. Quando puder, leia o artigo 899. Semana que vem eu preciso que você esteja aí. Com o artigo 899, eu até vou colocar nos slides, mas eu preciso de máquina de calcular, papel e caneta à vontade, para a gente fazer contas. Vocês tomam um café reforçado, porque eu preciso ativar o cérebro matemático na próxima semana. Um beijo carinhoso e saudoso para cada um de vocês. Bom fim de semana, né? Apesar de ser sexta, de ser quinta, não ser sexta, mas em regra eu não vejo mais vocês. Então, até semana que vem. Beijo.